Está conosco o Cláudio Dantas, nosso comentarista de política em Brasília, traz exatamente essa exclusiva aqui de participação de exatamente o que trouxe o ministro, que estava recentemente na China, inclusive, nesta primeira viagem, que agora vai ter uma continuidade com a ida do presidente Lula novamente, porque foi cancelada a viagem, dado o estado de saúde do presidente. Cláudio Dantas, seja bem-vindo, boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. Boa tarde à nossa audiência, sempre fiel, e a toda a bancada. Piotr, estou aqui com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, entrevista exclusiva, a primeira que ele dá ao retornar da China. Muito obrigado pela entrevista, ministro. E de primeira aqui, já quero te perguntar o seguinte: trouxe notícia boa na viagem, na bagagem ou não? Tucel, essa vez o que veio na bagagem foi notícia boa. A primeira delas, Cláudio, é assim, um clima muito amistoso, sabe? Assim, é muito propício, eu posso dar detalhes a vocês de como o governo chinês está feliz com a volta do presidente Lula ao comando do país. É um clima muito harmonioso. Por exemplo, o embargo da carne bovina, né, por conta de um caso atípico de vaca louca, foram 29 dias. Em 2021 foram mais de 100 e poucos dias o embargo. E não é porque precarizou alguma coisa, não, ao contrário. Inclusive, uma das coisas mais honrosas que nós fizemos de lá foi uma carta da GACC, que é uma das equivalências do Ministério da Agricultura. Lá são duas pastas, como aqui também, né? É a que trata das habilitações, da qualidade dos produtos que chega lá, como fosse a defesa animal e vegetal daqui. Eles fizeram, além de fazer o desembargo, eles fizeram uma carta, nunca tinha sido feito isso, dizendo de quanto o sistema brasileiro é confiável, é transparente, que criou credibilidade com eles, e eles levantaram então o embargo. E a prova disso é que também nunca tinha acontecido e estava desde 2019 sem nenhuma habilitação. Habilitaram 4 novas plantas frigoríficas, suspenderam 2 que estavam suspensas, voltaram elas a aceitar o produto delas desde o tempo do Covid. Outras 3, antes da gente ir, também tinham sido levantadas a suspensão. Portanto, 9 plantas frigoríficas que podem já estão enviando os produtos para a China, e mais quase 50 plantas, algo em torno de 50, já estão no sistema chinês, já tudo aprovado pelo Ministério da Agricultura, para que na medida eles vão tendo demanda, eles vão chamando e habilitando. Então, só por isso foi espetacular. O que significa isso para a população brasileira? Significa emprego, crescimento da economia, oportunidades. Na medida que você vai produzindo para 1 bilhão e 100 milhões de pessoas vendendo proteína, é a oportunidade da gente trabalhar aqui, gerar emprego, gerar renda, gerar bem-estar para o povo brasileiro. Significa que a gente vai poder exportar mais. O senhor estava comentando comigo antes aqui sobre também um acordo que garante que algumas regiões, alguns estados do Brasil, como estados livres de aftosa, e uma coisa permanente, qual é o impacto disso? O senhor também comentava sobre volume aí de trocas, por favor. Olha, foram ações tratativas muito importantes, que há muitos anos a gente sonhava, está tudo pronto. Essas coisas devem acontecer com a presença do presidente Lula. Por exemplo, a certificação digital. Acabar o trâmite de papel. Imagina daqui lá, papel. Hoje vai ser tudo digital, isso está tudo pronto para o presidente assinar. Então, vai ser muito mais rápido, mais confiável, né? Vai tirar a burocracia para os exportadores e acho que vai ser um ganho muito importante. Assim como também, isso já aconteceu, a operação poder ser feita de renminbi para a moeda chinesa, para o real, sem precisar passar pelo dólar, tendo o dólar como referência, mas não precisa mais. Isso tira custo também operacional e é um ganho competitivo para brasileiros e chineses. Nós temos novos produtos sendo habilitados. A uva fresca brasileira do Vale do São Francisco entrou na fase final. Eles iriam fazer uma visita técnica inspecionando a produção aqui, decidiram, enquanto nós estávamos lá, que vai fazer uma visita virtualmente. Quer dizer, dada a confiança, nós vamos lá, vamos mostrar tudo para eles, botar no papel, e a tendência é que nos próximos dias então habilite a venda de uva fresca. Imagina isso, é emprego, é gente trabalhando, gerando riqueza. Então, fiquei muito feliz com essas oportunidades. Perfeito. Piotr, tem pergunta aqui para o ministro?
Por favor, Cláudio. Ministro, boa tarde ao senhor. Agradeço a gentileza dele nos atender. Ele já tinha conversado conosco anteriormente, ainda naquele caso do mal da vaca louca atípico. Houve completa transparência, o que foi notável. Agora, nesta viagem à China, o presidente da Apex, Jorge Viana, fez declarações, que é uma agência de promoção às exportações, mas ele fez declarações que irritaram a bancada do agronegócio aí, sobretudo numa análise com questões ambientais, que não é exatamente o papel da Apex. Qual a visão que ele tem sobre isso? Eu perdi o retorno aqui. Dantas, você me ouve agora, Dantas? Você está me ouvindo? Vamos tentar se o Dantas consegue nos ouvir aí, Serginho. Daqui a pouco a gente... Vamos lá. Tá, temos o Dantas? Eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista resolver esse problema técnico. A tua pergunta não chegou aqui, mas eu já vou fazer uma outra pergunta e a gente volta com você já e a gente vai verificar exatamente qual é a pergunta para poder retornar aqui para o ministro. Ministro, a gente teve agora uma notícia da posse da ex-presidente Dilma no comando do Banco dos BRICS. BRICS foi um tema dessa sua visita? O que foi organizado? O que se conversou? Tem alguma novidade aí em termos de investimento no Brasil? Olha, a expectativa é com a ida do presidente Lula, e ele vai passar a visitar a presidente Dilma, o Brasil se habilitou, o Banco do Brasil fez nos últimos dias uma operação de captação de recursos nos BRICS para oferecer o recurso a investimento de produtores rurais, investimento para armazém, investimento para aquisição de equipamentos, máquinas, coletadeiras, tratores, investimento dolarizado com taxa de juros bastante reduzida e, o que é melhor, sem a necessidade de equacionamento da taxa de juros pelo Tesouro. Não precisa de dinheiro público para equacionar. Então, nós conseguimos fazer uma nova modalidade, foi testado nos últimos dias, foi muito bem aceito no mercado, produtores do oeste da Bahia captaram esse recurso. Então, agora é uma oportunidade com o presidente Lula, falando com a presidente Dilma, buscar 2, 3 bilhões de dólares, que certamente nós vamos aquecer a economia, gerar oportunidades para o crescimento do agronegócio e sem precisar da equação do Tesouro, entendeu? Então, novas linhas de crédito, até porque o produtor, ele tem um hedge natural, soja é cotado em dólar, milho é cotado em dólar, algodão é cotado em dólar, boi é cotado em dólar, portanto, esses produtos a gente pode tirar do peso do Tesouro e deixando a equação de taxa de juros para outros produtos que são necessários financiamentos em reais. Muito bem. O Piotr havia perguntado o seguinte, eu vou reproduzir aqui a pergunta para ele, em virtude da nossa questão técnica aí, mas a gente vai fazer aqui. Olha, o presidente da Apex, o Jorge Viana, né? Ele deu declarações na China que irritaram a bancada do agro, sendo a Apex uma agência de promoção da exportação. Qual o sentido de uma análise de questões ambientais no discurso do presidente da Apex na China? Olha, inclusive, Cláudio e Piotr, muito obrigado pela oportunidade de falar desse tema. Foram injustos com o Jorge Viana. Eu não estava no momento, eu fiz a abertura do evento, eu estava com 2, 3 agendas, até porque o presidente Lula não pôde ir, então não estava presente na hora da fala, mas minha equipe estava, tem o vídeo aí, todo mundo disponível. O Jorge não falou nada demais. Ele falou que nos últimos 4 anos o Brasil não demonstrava transparência com os dados de desmatamento, de queimadas, de invasão de terras públicas na Amazônia. E o nosso governo vai ser transparente com isso. O BNDES não vai mais financiar quem comete esse tipo de crime. É contra a lei, nós não podemos apoiar, foi só isso que ele falou, mas ele ainda ressaltou, são muito poucos, a imensa maioria cumprem o Código Florestal, fazem as coisas certas, e aqui deu uma repercussão muito negativa, ele não falou nada demais, me parece oposição pela oposição, e a gente tem que pensar que a eleição acabou, que temos que olhar para o futuro, e aqueles que discordam, lá em 2026 se apresente um candidato e dispute a eleição. Não dá para ficar denegrindo tanta oportunidade. Tinham 250 empresários brasileiros, mais 250 empresários chineses. Fizeram vários negócios de algodão, de grãos, de siderurgia, de mineração, de eletricidade, de fotovoltaica. Um grande evento, a Apex promovendo, e ele mostrou que o Brasil hoje dá transparência na questão ambiental, não tem nada demais na fala dele, e aqui a repercussão não foi boa e foram injustos com o Jorge, e eu fiz questão na minha fala lá, corrigir, ressaltar que ele não estava cutucando o agro, não estava falando mal do agro de hipótese alguma.
Muito bem. Bom, a gente tem aí uma nova data já marcada, a gente acabou de anunciar no programa, da viagem do Lula à China, que foi adiada em função de uma pneumonia que ele teve. Qual a expectativa? Tem algo para ser assinado que o senhor já deixou pronto lá? O que vai acontecer nessa viagem a partir do dia 11? Olha, eu acredito que o presidente vai trazer melhores notícias. Tem pelo menos 30 acordos nas mais diversas áreas, das áreas de ciência e tecnologia, nas áreas de meio ambiente, na área de indústria e comércio, na área da agricultura, pelo menos 4 acordos que serão assinados. Então, as grandes novidades vão vir com o presidente Lula. Nós deixamos lá pronto, como disse, a certificação eletrônica, a possibilidade de vender rações de frangos e suínos para a China. Quer dizer, nós vamos vender já com valor agregado, e nunca tinha sido aberto esse mercado. Já ficou alinhado isso também. Começamos a exportar milho, foi um pouquinho só, mas agora com bastante vontade de compra de milho brasileiro. O algodão, que começou em 2017 com 5% consumo chinês, hoje já está em 35% daquilo que eles importam. Então, as oportunidades são muito grandes. Isso vai gerar emprego aqui no Brasil. A única coisa que eu confesso que fiquei triste, Cláudio, é ver lá 250 empresários dos mais diversos segmentos brasileiros. As oportunidades na frente deles, fazendo negócio, todos eles fazendo as coisas acontecerem, vendo oportunidades para as coisas acontecerem, e para isso eles vão demandar investimento, porque vai crescer a demanda dos produtos brasileiros. E aí a taxa básica de juros a 13,75, básica, mais aquilo que tem spread bancário, alguns captam a 18%, 17% ao ano, é proibitivo para investimento. O Brasil tem que ter consciência, nós temos a inflação controlada, nós temos aí um novo marco fiscal apresentado com muita responsabilidade pelo ministro Haddad. Nós temos que ter responsabilidade. O Banco Central, que é independente, eu estou aqui falando com muita transparência, nós temos que honrar os compromissos, ter segurança com o mercado financeiro, mas nós temos que procurar ajudar investimentos a crescerem para gerar emprego e o Brasil crescer. Não dá para ficar nessa morosidade.